Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de Sarandi para conversarmos com o delegado Tiago Vercausen Bittencourt. O delegado Tiago que está se despedindo da Delegacia de Sarandi depois de um período em que esteve também, é claro, respondendo pela Delegacia do município de Constantina. O delegado, como falava em off, chegou aqui à nossa região em setembro de 2021, né, delegado? Isso. Já um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio aqui na nossa região. Como o senhor avalia, vamos partir do princípio, o senhor esteve por quase um ano no município de Constantina. Como que o senhor avalia aquele período de trabalho realizado lá em Constantina, tudo bem? Tudo bom. Tá fechando agora um ano e 7 meses, né, da minha primeira lotação como delegado. Assumi inicialmente em Constantina e ali fiquei durante um ano. Foi um período que avalio como positivo, né? Um período também de aprendizagem, né? A gente chega novo na função e precisa contar muito com a colaboração dos colegas aí para que a gente consiga se inteirar de todo o trabalho. E nisso sempre tive muita sorte, sempre trabalhei com colegas, né, muito solícitos, muito competentes, e então isso nos auxiliou bastante. Conseguimos desenvolver em Constantina um bom trabalho, fizemos algumas boas investigações. Tivemos um crime mais violento nesse período que eu tive ali, que foi um homicídio qualificado, também foi elucidado. Fizemos investigações boas em estelionato, tráfico, e de modo geral também dentro das limitações ali que uma delegacia de um porte menor impõe, né, nós tínhamos um efetivo reduzido ainda hoje até tem uma situação um pouco mais complicada de efetivo ali. E acredito que a gente tenha conseguido atender as demandas daquela comunidade. E encerrando esse período de um ano ali, fui removido, transferido aqui para Sarandi, né? E onde a gente deu continuidade ao trabalho. E aqui em Sarandi, aí sim, uma delegacia com porte um pouco maior, já mais estruturada, com mais demanda também, né? A gente tem um volume bem mais expressivo de ocorrências aqui em Sarandi do que em Constantina. Tive a sorte também de novamente ter colegas muito capacitados e encontrar uma delegacia já diferente de Constantina, que estava sendo delegado titular, aqui tinha um delegado titular. Então a delegacia ela já tinha todo um fluxo diferente, né, e as coisas todas elas andando muito bem. E aí a gente pôde dar continuidade a esse trabalho, e fiquei aqui 7 meses num período que também, né, julgo que tenha sido positivo. Aqui conseguimos fazer diversas operações, diversas prisões de indivíduos importantes, investigações também vultuosas aí, relacionadas a tráfico, a homicídio. Esse seria o grande desafio seu nesse período de 7 meses aqui em Sarandi, a questão do tráfico de drogas no município? Eu acredito que sim. Sarandi tem essa peculiaridade, né? Eu acho que também por uma questão geográfica, de localização próxima à BR, mais ou menos próxima à fronteira, e por ser uma cidade polo regional aqui, né, onde orbitam outras cidades menores, acaba se concentrando um pouco essa situação do tráfico aqui, um pouco também em função do presídio, né? E então a gente tem esse desafio, mas é um desafio que avalio que a gente tem conseguido dentro da realidade que existe em todo esse contexto. A gente tem conseguido também dar uma resposta positiva. Os policiais que aqui atuavam já, eles têm pleno domínio do contexto do tráfico, de quem são as peças do tráfico, e dentro desse prévio trabalho de inteligência, a gente conseguiu efetuar prisões muito importantes, conseguimos efetuar apreensões de drogas importantes e indiciamentos importantes também, né? Porque não basta a gente fazer prisão preventiva, prender drogas, se o inquérito ele não for bem instruído para que essas pessoas efetivamente venham a ser condenadas com trânsito em julgado, uma condenação consistente para que elas fiquem fora das ruas por um bom tempo. E nesse período a gente conseguiu concluir diversos inquéritos que eu acredito que tenha se enquadrado dentro dessa lógica, né? Inquéritos bem instruídos, com indiciados bem definidos, peças-chave dentro dessa articulação do tráfico em Sarandi, e a partir disso dar a resposta que tem que ser dada. Antes de falarmos sobre o seu futuro, é importante voltarmos um pouquinho. O senhor estava como delegado titular em Constantina quando daquele acidente com a van da saúde, que vitimou, infelizmente, 7 pessoas. Depois o senhor é direcionado para Sarandi. O acidente ocorreu numa área pertencente ao município de Sarandi, e o senhor esteve
à frente de toda a investigação. Gostaria que o senhor falasse também sobre esse fato lamentável, né? Sim. Aconteceu uma situação em particular ali que, como a van era de Constantina e boa parte das pessoas acreditava que aquela circunscrição pertencia a Constantina também. Então a gente, num primeiro momento, no dia do fato, inclusive estive no local auxiliando o delegado Leandro, aqui a equipe dele, fizemos algumas oitivas ali na delegacia em função da proximidade e desde o início eu auxiliei na condução desse inquérito. E quando removi para cá, o inquérito ele ainda não estava concluído, ainda aguardávamos perícias, algumas diligências pendentes, e foram concluídas nesse ano, né? E a gente conseguiu concluir esse inquérito com o indiciamento do indivíduo esse pelo crime de homicídio com dolo eventual, né? Muito graças ao trabalho da perícia também, que auxiliou ali, mas essa é uma investigação bem emblemática, assim, porque foi uma tragédia regional, né, a nível regional, nível talvez até nacional, se tratando de tragédia de trânsito, e pela minha proximidade ali com a cidade já, eu sempre fui muito procurado lá para saber dessa investigação e o pessoal ansiava muito pela resposta da polícia a esse fato. E eu acredito que dentro da nossa isenção, dentro da técnica, né, de investigação, a gente conseguiu também dar a resposta adequada a esse fato que foi tão grave. O senhor é natural da região metropolitana e é para a região metropolitana que o senhor se desloca a partir de amanhã, é isso? Não, é na Cachoeira do Sul, é a região central do estado. Isso, surgiu uma oportunidade de vaga no município de Candelária, que é próximo ali a Santa Cruz, é regional de Santa Cruz, né? E fica bem próximo da minha cidade natal, cidade também da minha esposa. E é uma decisão estritamente familiar, né? Eu aceitei essa vaga com o coração partido, porque brinco com os colegas aqui, não é demagogia nem nada, mas eu gosto muito de trabalhar aqui. É muito bom trabalhar na delegacia, a delegacia tem uma estrutura excelente, muito em função também do engajamento da comunidade, o GAP também sempre nos apoia bastante. E do engajamento dos próprios policiais que aqui trabalham, que eles têm esse senso de pertencimento e de comprometimento com a delegacia, que torna isso tudo um ambiente que te propicia fazer trabalhos muito bons, né? E isso eu acabei optando por ir por uma questão familiar, mas pela questão profissional vou com esse pesar. E já temos um delegado que assumirá aqui em Sarandi, já temos a escolha? Sim, o processo de remoção já foi feito. Quem assume aqui é o delegado que atualmente está respondendo por casca. Ele é oriundo da Polícia Rodoviária Federal, trabalhou há alguns anos como policial rodoviária federal. Também é do mesmo concurso que o meu, porém uma turma depois. Ele se formou, se não me engano, em setembro de 2022 e estava atuando em casca e agora vem assumir aqui. Delegado, a gente agradece a sua disponibilidade de nos receber, sempre muito prestativo também, quando solicitado, nas ocorrências que houveram aqui e quando a gente buscou informações junto a vocês, e desejamos sucesso nessa sua nova empreitada agora, mais próximo da sua terra natal. Obrigado, eu agradeço também a parceria que a gente sempre teve com a imprensa, né? Considero que a imprensa é uma forma da polícia, do servidor público que somos, né? Prestar contas à comunidade do que estamos fazendo, de como o trabalho é desenvolvido, dar uma satisfação para a comunidade de como os problemas sociais que envolvem a segurança pública estão sendo tratados. E nesse contexto aí, deixo o meu muito obrigado à cidade como um todo, fui muito bem recebido aqui também, e foi um prazer, uma satisfação poder contribuir, né, dentro da minha função aí com a segurança pública local. Delegado Tiago Vercaus em Bittencourt, que está se despedindo da Delegacia de Polícia de Sarandi, a partir de amanhã assume um novo desafio. Para a Rádio Sarandi e também para a mais nova Sarandi, Ednei Bernardelli.